Olá pessoal, agora estarei resolvendo mais essa questão que envolve radiciação. E notem que aqui temos raiz com raiz dentro, tanto no numerador quanto no denominador. No denominador eu tenho uma raiz cúbica e dentro dela tem uma raiz à quarta e dentro dela temos uma raiz quadrada. E para resolver esse tipo de questão estarei relembrando algumas propriedades da radiciação. Aqui temos uma raiz e raiz. Quando isso acontece, eu posso copiar apenas uma raiz e multiplicar os índices. 3 vezes o 2 dá 6. E eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou decompor esse valor em fatores primos. O 512 equivale a 2 elevado à nona, pois o 2 vezes ele mesmo 9 vezes dá 512. Então no lugar dessa raiz com esta raiz dentro, eu posso colocar uma raiz só. O índice é 6 de 2 elevado à nona, que multiplica a raiz à sexta, que é esta que está aqui na frente, de 8, que transformando na base 2, é 2 elevado ao cubo. Então 2 elevado à nona, 512. 2 elevado ao cubo, 8. E notem que os índices ficaram iguais. Antes de resolver a parte do denominador, vamos lembrar o seguinte. Supondo que temos raiz quadrada de A elevado ao cubo. Esta raiz quadrada equivale à raiz quadrada de A elevado ao quadrado, que multiplica A, pois 2 mais 1 dá 3. E a raiz quadrada de A elevado ao quadrado, eu sei que é A. E esse outro A permanece dentro da raiz. E é esse procedimento que eu estarei utilizando aqui. Então, se eu quisesse voltar esse A para dentro da raiz, era só pegar ele e elevar ao quadrado. Então, ficaria A elevado ao quadrado vezes o A, correto? E voltaria a ser raiz quadrada de 2 mais 1, 3. Raiz quadrada de A elevado ao cubo. E fazendo isso na nossa questão, eu quero trazer esse 5 para dentro dessa raiz. Então eu copio a raiz à quarta e para colocar ele aqui dentro, ele equivale a 5 elevado à quarta. Pois se eu fizesse o contrário, eu cancelaria o índice pelo expoente e o 5 sairia para fora. E o 125, para deixar na mesma base, eu sei que ele equivale a 5 elevado ao cubo. E por enquanto, esse raiz de 5 eu estou copiando. Revisando o que eu fiz aqui, peguei esse 5 e coloquei dentro da raiz. Ele está aqui, 5 elevado à quarta. O 125, eu escrevi ele como 5 elevado ao cubo, pois 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. E a raiz de 5, por enquanto, eu só copiei. Ajeitando para ficar mais fácil de entender o que eu fiz aqui, estou copiando a raiz cúbica, estou copiando esta raiz à quarta. Aqui eu estou conservando a base e somando os expoentes, pois temos uma multiplicação de bases iguais. 4 com mais 3 dá 7. Que multiplica a raiz quadrada de 5. Para dar continuidade, agora eu quero pegar esse 5 elevado à sétima e trazer aqui para dentro. Então, continuando aqui embaixo, estou copiando esta raiz cúbica, esta aqui de fora. Estou copiando a raiz à quarta. E este valor, como eu falei, eu quero trazer aqui para dentro. Relembrando o que eu fiz aqui, para colocar o A ao quadrado dentro da raiz, eu peguei ele e ele veio ao quadrado. O mesmo acontece aqui. Para eu pegar o 5 elevado à sétima e colocar aqui dentro, eu copio a raiz. Esse 5 elevado à sétima, ele deve ser elevado ao quadrado. Pois aqui eu poderia cancelar este 2 pelo índice e assim eu colocaria ele fora da raiz como está aqui. Então essa raiz aqui é esta raiz aqui. Eu só coloquei esse valor dentro dela. E esse 5 permanece dentro da raiz. E para transformar tudo isso em uma raiz só, utilizando as propriedades da radiciação, eu mantenho uma raiz só e venho multiplicando os índices. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. Então eu fiquei com uma raiz só e o índice é 24. Aqui utilizando as propriedades da potenciação, potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 7 vezes 2 dá 14. Eu utilizando a outra propriedade devido a esse 5 aqui, multiplicação de bases iguais. Lembrando que quando não tem nada aqui, temos o número 1, eu conservo a base, que é 5, e somo os expoentes.
14 com mais 1 dá 15. Então aqui temos 5 elevado a 15. Então aqui eu posso colocar raiz a 24 de 5 elevado a 15. Dando continuidade aqui embaixo, primeiro arrumando o numerador. Os índices já são iguais, então eu posso copiar uma raiz a sexta só, de 2 elevado a nona, que multiplica 2 elevado ao cubo. Aqui tem outras maneiras de resolver, mas eu vou estar fazendo o seguinte. Eu estarei considerando a raiz a sexta, conservamos o radicando, que é 2, e somamos os expoentes. Aqui vai ficar valendo 12. Eu acho que vocês vão concordar comigo que aqui eu posso simplificar por 3 e por 3. Eu poderia até simplificar por 6 direto, mas eu quero mostrar um detalhe aqui. 6 dividido por 3 dá 2, e assim ficamos com raiz quadrada. Conservei o radicando, 12 dividido por 3 dá 4. E continuando aqui, ficamos com raiz quadrada de 2 elevado à quarta, que dá 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, no lugar desses valores no numerador, eu posso colocar o 4. Agora, ajeitando o denominador. Raiz a 24 de 5 elevado a 15. Eu vou simplificar aqui também por 3 e aqui por 3. Então, ficamos com raiz a oitava, pois 24 dividido por 3 dá 8, de 5, que é o radicando, elevado a 15 dividido por 3, que dá 5. O nosso denominador equivale a raiz a oitava de 5 elevado à quinta. E agora eu pretendo eliminar essa raiz do denominador. Para isso, eu multiplico pela raiz a oitava de 5 elevado ao cubo, tanto no numerador quanto no denominador. Porque 5 elevado ao cubo é o quanto falta desse 5 para chegar no 8. E aqui, no numerador, ficamos com 4. Raiz a oitava de 5 elevado ao cubo. E no denominador, mostrando aqui embaixo, multiplicação de radicais. Eu conservo o radicando, que é 5. Aqui eu posso manter apenas um índice, pois é uma multiplicação. E somo os expoentes. 5 com mais 3 dá 8. E assim eu posso cancelar este 8 com este 8. Destes denominadores, eu posso colocar o número 5. E para concluir a questão e ficar um pouco mais elegante, eu estou copiando o 4, estou copiando o índice, que é 8. 5 elevado ao cubo dá 125. Tudo isso dividido por 5. Agora a questão está completamente resolvida. Um ótimo estudo a todos e até o próximo vídeo aula.